tarde, boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para apresentar um conteúdo vinculado ao jornalismo das gentes, como o Afronte tem se apresentado. E eu sou Ricardo Scopel Velho, vou fazer parte deste bloco que a gente está chamando de Palavras de Classe, tentando trazer elementos de explicação de como funciona a nossa sociedade capitalista contemporânea, relacionando com os vários eventos, os vários fenômenos da conjuntura política, e, ao mesmo tempo, produzindo uma certa quantidade de conteúdos que vão além apenas do fenômeno. Ou seja, a gente pretende fazer uma atividade que seja formativa ao mesmo tempo de que ela é informativa. A coluna desse mês que está escrita, vocês podem acompanhar pelo nosso site, é em relação à guerra, né? Faz um mês e alguns dias que aconteceu uma ação militar especial, de acordo com o governo russo, e uma guerra de ocupação contra um país estrangeiro, de acordo com boa parte das outras nações do Ocidente. Então, a guerra é um motivo, é um evento especial que, para quem está interessado em mudar o mundo, é muito importante. Todas as outras vezes que grandes mudanças do mundo aconteceram, as sociedades, esse mesmo mundo, viveu guerras. Então, ou durante ou logo após essas guerras, grandes mudanças acontecem. Só que essas mudanças acontecem exatamente porque as convulsões sociais explicitam um conjunto de contradições da ordem estabelecida que precisa ser analisada e interpretada por quem quer mudar. Os donos do poder querem interpretar essas convulsões para poder manter a ordem. Então, Palavras de Classe quer entender esses movimentos de cada uma das classes, de cada uma das frações de classe. Se vivemos numa sociedade capitalista, é quase óbvio, mas a gente precisa desenvolver a explicação disso, que uma das classes dominantes é a classe capitalista. Ela pode se dividir entre capitalistas banqueiros, capitalistas fabris, capitalistas comerciais, capitalistas rurais, só que eles todos têm um interesse, o interesse de manter a sociedade e uma certa exploração econômica de outras classes. A nossa atividade política, jornalística, teórica, no meu caso também como professor, é educar a outra classe que vive essas opressões, que sofre a exploração do sistema capitalista, a entender como que isso acontece. Então, a classe trabalhadora, que também pode se dividir em uma série de outras frações, então temos trabalhadores dos ramos bancário, trabalhadores dos ramos comerciais, trabalhadores do Estado, trabalhadores fabris, trabalhadores do campo. Então, como que a classe trabalhadora explica esse mundo, como que ela entende, como que a classe trabalhadora tem este peso histórico de criar tudo que existe, de produzir tudo que toda a sociedade consome, então desde a comida até a roupa, até os prédios, os meios de transporte e inclusive os meios de destruição dessa sociedade, estamos vivendo uma guerra. Quem produz os mísseis, quem produz os blindados que estão sendo explodidos e usados, também são parte da classe trabalhadora. Então vejam que contradição que nós nos deparamos, né? Os trabalhadores sofrem a exploração do sistema, produzem meios de destruição dessa sociedade por meio da indústria armamentista, mas ao mesmo tempo são vítima de toda esta produção. Então, quem quiser entender um pouquinho melhor o contexto da guerra, fica aí o convite para ler o artigo completo que está no site, mas que serve, na verdade, para nós aqui como motivo. É possível que num curto espaço de tempo essa guerra seja oficialmente declarada como finalizada. É possível que exista um acordo juridicamente assinado pela Ucrânia e pela Rússia dizendo que acabou. Só que no caso
da perspectiva de classe, da perspectiva da mudança social progressista, da mudança social que quer atender os interesses de quem é explorado no planeta, isso não basta. Porque, vejam, um lado ganhou, outro lado perdeu, não nos interessa. Em ambos os lados, trabalhadores foram usados para acumular mais recursos para as empresas que se envolveram no conflito, e ao mesmo tempo foram os trabalhadores de ambos os lados que sofreram as consequências dessa guerra. Então existem mortos russos, mortos ucranianos, mortos de várias outras nacionalidades que estavam envolvidas ali, que são elas as vítimas. Então quando a gente aqui do Afronte fala em palavras de classe, nós queremos dizer que é preciso dar voz a esta parte da sociedade que não é notada pelos grandes meios de comunicação. Eu não vi outros órgãos de imprensa entrevistar os trabalhadores nas fábricas na Rússia, nos campos da Rússia que estavam envolvidos nessa guerra. Eu não vi entrevista com trabalhadores da região do Mar de Azov, na região de Mariupol, de Kiev, como que estava a vida como trabalhadores durante o governo do Zelensky, não só durante a guerra, porque me parece que a exploração não depende de um governante ou de outro governante, mas depende do modo de produção social em que eles estão inseridos. Então, se nós estamos falando de uma sociedade capitalista, nós precisamos entender melhor como que funciona essa sociedade, como que os diferentes governos interagem para gerir essa sociedade exploradora e como que os capitalistas, no andar de cima, como a gente diz, resolvem num grande banquete as suas questões de conflito. E como que sempre sobra para um dos lados na sociedade de classes. Então, a nossa coluna, o nosso espaço de discussão, os nossos artigos aqui expostos nas redes sociais, no canal de YouTube e também no próprio site do Afronte, estarão disponíveis para fazer esse debate aberto com a nossa classe. Nós queremos conversar com você, trabalhador do campo, com você, trabalhadora doméstica, com todos os trabalhadores das fábricas, do comércio, dos bancos, da área de serviços, todos os explorados, que nem sempre sabem, que nem sempre compreendem isso de forma, vamos chamar assim, de totalidade. Muitas vezes a gente sofre essa dor da exploração, vendo o nosso salário cada vez mais minguado diante da inflação, diante do aumento de todos os preços, e ao mesmo tempo a gente sofre de todas as opressões por ser mulher, por ser homossexual, por ser da Umbanda, do Candomblé, por ser de origem indígena, por ser um caboclo do contestado, diante de todas essas outras frações da dominação que o capital se reveste. Então, é um convite, na verdade, um primeiro vídeo nosso apresentando como que um período histórico novo está se abrindo agora na pandemia, no pós-pandemia e nessa guerra que, mais ou menos assim, surpreendeu todos os analistas do planeta, que não se esperava uma ocupação e uma atuação militar desta monta, desta quantidade no período atual. E, na verdade, a sociedade nos ensina que a base material, os interesses da classe capitalista é que definem se vai ter uma guerra, se não vai, se vai ter um período de paz ou não, e que a nossa parte que cabe na história, ou seja, como trabalhadores, é continuar trabalhando, continuar produzindo a riqueza, produzindo a acumulação, produzindo quantidades de valor que são acumulados por esses setores das classes dominantes. Então, faremos durante todo este ano e nos próximos uma abordagem de conceitos, de explicações, de debates conflituosos sobre a realidade social que a nossa classe, que a classe trabalhadora vive no mundo. Em alguns momentos vamos trazer isso para mais
próximo de cada um de nós em conjunturas específicas. Em alguns outros momentos, vamos aprofundar categorias explicativas que pensamos nós ser importante para uma educação política de classe, uma formação política que crie capacidades de independência e de ação autônoma de nós, vítimas da exploração desse sistema desumano e cada vez mais violento, seja do ponto de vista simbólico, seja do ponto de vista físico. Então, fica aí o nosso convite para leitura, para assistir os vídeos, para acompanhar toda a produção de conteúdo que esse grande coletivo das gentes se reúne para fazer em torno do Afronte. Falo como Ricardo Scopel Velho e nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos textos e nas redes sociais. Um grande abraço e até logo!